Eu estava com 52 anos e nunca tive um braço direito. Nasci assim. Aprendi a viver com isso. Mas naquela noite, diante de uma igreja cheia, alguém colocou a mão no meu ombro e disse: Deus vai te fazer completo hoje. Eu ri por dentro. Mas em menos de 30 segundos, meu braço nasceu, inteiro, diante dos olhos de todos. Sim, meu nome é Elias, e essa é a história do milagre que desafiou tudo o que eu acreditava. O dia em que o céu tocou meu corpo e o impossível aconteceu. Eu nasci no interior do Goiás, numa cidadezinha chamada Morrinhos. Desde o primeiro choro, minha mãe sabia que algo estava diferente. Ela conta que quando me colocaram nos braços dela, todo mundo congelou. Eu não tinha o braço direito, nada, nem um pedacinho. O ombro era liso, como se nunca tivesse existido algo ali. Os médicos disseram que era uma má formação rara. Não tinha explicação. Ela só chorava. Meu pai não falou nada. Levantou da sala e ficou 2 horas fora do hospital, andando pela cidade sem rumo. Ele achava que tinha sido castigo, maldição, pecado de gerações. Cresci ouvindo tudo isso. Minha infância foi de luta. Não só para segurar uma colher ou amarrar o cadarço, mas para sobreviver aos olhares. Eu sabia quando alguém reparava, sabia quando cochichavam. E por mais que minha família me cercasse de amor, eu carregava uma dor que ninguém via. Na escola era o cotoco, o meio-homem. Me chamavam de apelidos cruéis. E eu ria por fora, mas por dentro me despedaçava. Na igreja eu ouvia que Deus podia tudo, que Jesus curava leprosos, cegos, paralíticos. Mas eu nasci assim, eu nem perdi meu braço, eu nunca tive. Então minha oração era confusa. Deus, o Senhor não pode me devolver algo que nunca existiu. Então por que o Senhor me fez assim? Minha mãe, mulher de fé, nunca deixou de crer. Toda madrugada, ajoelhada do lado da minha cama, ela dizia: Senhor, se for da tua vontade, faça meu filho inteiro. Mas os anos passaram e nada mudou. Conforme os anos passaram, a ferida no corpo parecia pequena perto da que crescia dentro de mim. Quando eu era criança, ainda havia esperança. Um pensamento ingênuo de que um dia, talvez, Deus faria o impossível. Mas quando cheguei à adolescência, aquela fé foi morrendo. Não de uma vez, foi aos poucos. Lembro que com 14 anos, num acampamento de jovens, teve um culto forte. O pregador falava sobre fé que move montanhas. Ele gritou: hoje Deus está restaurando o que foi perdido. E a igreja inteira foi ao delírio. Muitos choravam, outros caíam no chão. Eu só abaixei a cabeça, porque eu nunca perdi nada. Eu nasci assim, e ninguém nunca falava com quem nasceu incompleto. Comecei a me afastar. Ia à igreja por costume, cantava os hinos, mas minha alma estava calada. Não sentia nada. Orava porque aprendi que era o certo, mas por dentro só havia silêncio. E então, aos 18 anos, tomei minha primeira grande decisão. Parei de pedir pelo milagre. Cansei de orar para ter um braço. Me convenci de que aquilo era besteira, vaidade, egoísmo. Se Deus quisesse me fazer completo, teria feito no ventre da minha mãe. E assim, minha fé foi se transformando em teologia racional. Comecei a dizer para mim mesmo: Deus sabe o que faz. O importante é o coração. Não, mas na verdade eu só estava tentando me convencer de que nunca ser atendido por Deus era normal. No fundo, eu estava conformado com a ausência. Eu já estava com 24 anos quando decidi visitar uma igreja nova na cidade vizinha. Era um culto de avivamento. Falaram que Deus estava operando milagres lá. Um amigo insistiu tanto que acabei indo. No fundo, algo em mim queria acreditar de novo. Nem que fosse só por uma noite. A igreja estava lotada.
A música era forte, o ambiente carregado de fé, gente chorando, gente orando em línguas, outros sendo curados. E então o pastor parou tudo, olhou para a congregação e disse: tem alguém aqui que nasceu com algo faltando, algo físico. E você acha que Deus não pode fazer crescer o que nunca existiu, mas Ele manda te dizer, Ele pode sim fazer surgir o que o homem nunca viu. Na hora, meu coração disparou. Me senti exposto. Olhei em volta e percebi que algumas pessoas me olhavam discretamente. Eu queria sumir. Era como se tivessem arrancado a ferida do peito e colocado no telão. O pastor não sabia da minha história. Era só uma palavra profética. Mas para mim, foi demais. Me levantei e fui embora. No meio do louvor, no meio das lágrimas dos outros. Fui embora chorando, mas de raiva. Cheguei em casa e falei: Deus, eu não aguento mais ser o exemplo de milagre que nunca acontece. Ou o Senhor me cura de vez, ou me deixa em paz. Eu cansei de esperar. Naquela noite, a fé que ainda morava escondida dentro de mim morreu. O tempo passou. 3 anos se foram. Eu mal pisava na igreja. Só ia nos cultos de aniversário da minha mãe, e mesmo assim, sentado no fundo. Já tinha aceitado que minha história era essa. Um homem incompleto, e que Deus tinha coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com um braço. Mas em um domingo de julho, tudo começou a mudar. Um primo distante, que eu nem falava muito, me convidou para um culto de vigília. Era numa chácara, desses encontros que duram a madrugada toda. Tentei recusar, mas ele disse algo que me marcou. Deus falou comigo sobre você. Ele disse que você vai sair de lá diferente. Eu não sei porquê, mas fui. Era um lugar simples, com cerca de 50 pessoas. A maioria ajoelhada, orando com força. O clima era diferente. Não era show, não tinha luz colorida, nem banda famosa. Era presença. E eu senti. Senti algo que não sentia desde a infância. Um calor no peito. Uma vontade de chorar sem saber porquê. Me ajoelhei no canto, tentando esconder o rosto, mas era como se o Espírito Santo me puxasse. Eu chorava e dizia: Deus, eu não quero um milagre. Eu só quero te sentir de novo. E ele veio, como um vento silencioso dentro do peito. Me quebrei ali mesmo, e pela primeira vez em anos, eu fui sincero com Deus. Naquela mesma noite, depois da vigília, dormi na casa do meu primo. Eu estava exausto, mas em paz. Meu corpo parecia leve, como se eu tivesse deixado uma tonelada de mágoas no chão daquele altar improvisado. Mal fechei os olhos, e então veio o sonho. Eu estava num campo aberto, céu limpo, tudo em paz. Caminhava de costas para o sol e sentia um calor estranho no ombro direito. Quando olhei para baixo, eu vi 2 braços. Meus 2 braços. No sonho, eu estava abraçando pessoas, tocando os enfermos, orando por vidas, e quanto mais eu orava, mais pessoas se aproximavam. Era como se Deus me usasse com poder. A cena era linda, mas o mais impactante foi o que ouvi. Uma voz, suave e forte ao mesmo tempo, sussurrou: Eu te formei inteiro, o que faltava em você estava guardado no meu tempo. Acordei suando. Eram 3:30 da madrugada e meu ombro estava quente, como se algo queimasse por dentro. Não falei nada para ninguém naquele dia, mas algo dentro de mim sabia. Deus estava prestes a fazer algo grande. Foi exatamente 7 dias depois daquele sonho. Um pastor americano estava pregando em uma igreja simples em Goiânia, traduzido por uma missionária brasileira. Meus tios insistiram para eu ir. Eu não queria. Mas algo me puxava. Fui quase arrastado. E lá estava eu, de novo, sentado no fundo, só observando. O culto estava forte, muitos jovens orando, pessoas sendo libertas, mas eu, quieto, só observava. Até que, no meio da pregação, o pastor parou de falar, ficou em silêncio, olhou fixamente na minha direção.
Ele apontou direto para mim. Você, o homem que está com metade do corpo clamando há décadas. Deus manda te dizer, hoje, Ele vai te fazer completo. A igreja ficou em silêncio. Eu senti uma tontura. Era como se tudo parasse. O pregador desceu do altar e veio andando na minha direção. Estava ofegante. A missionária tentando traduzir, mas ele não precisava de tradução. O Espírito Santo falava direto comigo. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e falou quase chorando. Deus não se esqueceu do que você nunca teve. O milagre que você nunca viu vai nascer agora. Naquele momento eu senti algo que nunca senti antes. Não era emoção, era poder. Quando aquele pastor encostou a mão no meu ombro, foi como se uma explosão ocorresse dentro de mim. Não consigo descrever com palavras. Era como fogo e eletricidade ao mesmo tempo, percorrendo meu corpo inteiro. Meus joelhos falharam. Eu caí no chão, mas não era uma queda normal. Era como se alguém me deitasse com cuidado, enquanto meu corpo vibrava por dentro. Comecei a gritar, não de dor, mas de algo que eu não compreendia. O lugar inteiro ficou em silêncio, e então eu senti. No exato ponto onde meu braço nunca existiu, algo começou a se mover. Era como se ossos estalassem, como se músculos se estendessem de dentro para fora. Um calor insuportável invadiu meu ombro e se espalhou como uma onda viva. Eu não ousava abrir os olhos, mas eu sabia. Algo estava nascendo ali. As pessoas começaram a gritar. Ouvi gente chorando, outros falando em línguas, alguns caindo de joelhos ao redor. E a missionária gritou, é um milagre diante dos nossos olhos. Abri os olhos e vi. Meu braço estava crescendo. Com meus próprios olhos, vi a carne tomando forma. A pele cobrindo os ossos, os dedos se esticando. Em segundos, o que nunca existiu. Estava ali, completamente formado. O salão inteiro estava em choque. Algumas pessoas caíram de joelhos, outras gritavam. Era como se ninguém conseguisse acreditar no que estava acontecendo, mas todos viam. Eu olhava para o meu novo braço e não conseguia parar de tremer. Era como se cada célula estivesse viva, recém-nascida. Mexi os dedos, toquei meu rosto com ele e caí em prantos. Abracei minha própria cabeça com os 2 braços e chorei como uma criança. Um irmão mais velho, que estava a metros de mim, gritou, é o mesmo Elias. Ele nasceu sem o braço. Eu conheço ele desde pequeno. O pastor chorava, ajoelhado ao meu lado. A missionária tremia, segurando o microfone sem conseguir falar. Um obreiro pegou o celular e começou a filmar. Era impossível negar. Ali, diante de todos, um membro humano havia sido regenerado. Não por cirurgia, não por mágica, não por sugestão psicológica. Foi um milagre público. Uma mulher, segurando a filha com paralisia, começou a gritar, se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. E o culto virou um clamor coletivo. Foi uma noite que ninguém naquela cidade jamais esqueceria. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado por toda a cidade. As imagens gravadas no culto estavam sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp, igrejas vizinhas, até mesmo por páginas cristãs nas redes sociais. Mas eu precisava mais do que vídeos. Eu precisava da prova médica. Voltei ao hospital, onde anos antes meus pais tinham levado meus exames e laudos sobre a minha má formação congênita. Os mesmos médicos que me acompanharam desde a infância ficaram perplexos. Um deles me olhou fixamente e disse, Elias, isso não é possível. Você não só tem um braço, ele está completamente funcional. Ossos, músculos, nervos, tudo perfeito. Como se tivesse nascido com ele. Mostrei meus exames antigos. Eles tremiam ao comparar os arquivos. Um deles confessou, sou cético, mas isso não tem explicação científica. Isso é sobrenatural. Os jornais locais começaram a procurar minha história. Uma emissora cristã me convidou para testemunhar ao vivo.
E a cada vez que eu contava o que vivi, pessoas vinham até mim com lágrimas nos olhos, dizendo: se Deus fez com você, então Ele ainda faz milagres. Mas o mais forte foi ver meu médico, o que cuidava de mim desde a adolescência, cair em lágrimas e dizer: Elias, agora eu creio. Jesus é real. Ali, entendi que meu milagre não era só para mim. Era uma mensagem viva do céu para tocar vidas e restaurar fé. Depois daquele dia, nada mais foi como antes. Meu nome passou a ser conhecido como o Homem do Braço Milagroso. Mas o que mais me marcou não foi a fama. Foi o chamado que Deus revelou após o milagre. Em oração, numa madrugada, ouvi claramente o Espírito Santo me dizer: você não nasceu sem um braço. Você nasceu com uma missão. Deus começou a me levar para igrejas, congressos, presídios, até hospitais, lugares onde a fé estava quase morta. E lá, eu só precisava levantar os 2 braços e contar o que aconteceu. Já vi cadeirantes se levantarem, famílias se reconciliarem, pastores voltarem a crer. Tudo porque Deus usou a minha dor como ponte para o sobrenatural. Hoje, eu entendo. Aqueles 52 anos vivendo incompleto foram sementes. Meu sofrimento foi a plataforma onde Deus decidiu mostrar a sua glória. E o que eu achava ser minha maior vergonha virou o testemunho que carrega o nome dele por onde passo. Não, eu não sou especial. Eu sou só um homem, mas sirvo a um Deus que faz o impossível se tornar visível. Um Deus que não esquece, que não atrasa, que só espera o momento certo para mostrar ao mundo: eu sou o eu sou. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.